Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Melhor Versão. E hoje eu recebo convidados muito especiais. Recebo o Dr. Anderson Fábio, juiz da comarca de Caratinga, e sua esposa Flávia Alves. Sejam muito bem-vindos aqui ao Melhor Versão. Muito obrigado. Obrigada, Raquel. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço por terem aceitado o meu convite. E vocês juntos estão promovendo um projeto, né? Promover um projeto de biblioteca na escola, é isso mesmo? Nós começamos com o projeto do Macaco Vermelho, que foi a partir do livro que o Anderson escreveu. E aí a gente começou a trabalhar nas escolas para trazer as crianças mais perto da literatura, incentivar a leitura. Sim. E a partir daí as coisas foram se desdobrando e os projetos acontecendo e foi ficando cada vez melhor até chegarmos aí. Uhum. E quando que iniciou esse projeto? Assim, qual foi a inspiração? Como que vocês... Qual foi, vamos dizer assim, a luz que brilhou assim para vocês iniciarem esse projeto? Bom, quando a gente chegou aqui em Caratinga, ela tem uma digamos que aqui a arte, a cultura, a literatura, ela é muito valorizada, até por conta do Ziraldo e da música também do Agnaldo Timóteo, né? E aí, quando eu fui trabalhar num órgão do Tribunal de Justiça, que seria como se fosse a comunicação social do tribunal. Então, eu fiquei responsável por ter mais contato com a imprensa, ter mais contato com as outras instituições. E, na época, eu estava trabalhando na vara da infância e juventude. E a gente percebe que a figura do juiz, né, aquela autoridade, ela impõe mais medo do que respeito. E aí, para trabalhar com as crianças, a gente eu pensei, tenho duas filhas, a Maria Tereza e a Ana Clara, e aí eu pensei, bom, o que elas gostam que eu faço e o que as crianças gostariam de ver? E aí surgiu a ideia de contar histórias, porque eu contava histórias para elas, histórias de contos de fadas, histórias inventadas. E aí surgiu a ideia. Eu já tinha uma história, essa história do Macaco Vermelho, era uma história que eu contava para elas quando elas eram pequenas, e aí surgiu a ideia de escrever o livro, escrever a história, e ir até as escolas com o livro, que aí seria a figura do juiz, mas é um juiz que está levando um livro, trabalhando o lúdico, contando histórias para as crianças. Interessante. Então, elas inspiraram o senhor a iniciar esse projeto, as suas filhas, né? Sim, e assim, eu falo que elas são o meu test drive, porque tudo que eu vou fazer, eu tenho que perguntar para elas, e elas também têm uma voz ativa, o que gosta, o que não gosta. E aí, em 2018, a gente publicou esse livro do Macaco Vermelho. Esse livro lindo, né? E começou o contato com as escolas. Então, eu andei em escolas de Caratinga e outras escolas aqui da comarca, Santa Rita, Santa Bárbara, Piedade, todas as cidades próximas, e eu ia até as escolas para fazer a palestra. Então, para os pequenos, eu ia e contava história. Tem aqui o meu macaquinho que me ajuda a contar a história numa linguagem mais infantil para os pequenos. Então, até os 10, 11 anos é uma linguagem mais infantil. Para os mais velhos é uma linguagem um pouco mais evoluída, né, de acordo com a idade deles. Então, o senhor personaliza a história de acordo com a faixa etária da criança. Sim. Para que eles possam ficar mais atentos, ter mais vontade de ouvir, ficar mais atento. Porque criança é assim, né? Quando você apresenta algo que eles gostam, eles prestam muita atenção, não esquecem mais. E o Macaco Vermelho, ele surgiu como uma espécie de cartão de visita, ele é um embaixador, porque é engraçado, a Flávia costuma ir comigo, ela repara que as crianças, elas ficam um pouco sem acreditar, né, no que está acontecendo, no que vai acontecer. É muito bonitinho, porque as crianças, elas veem livros, mas elas raramente se encontram com o autor do livro.
Então, verdade. Na cabecinha delas é uma coisa meio mágica. O autor é um ser que existe em algum mundo que não é o delas. Sim. Então já aconteceu da gente chegar numa escola e os meninos gritando: olha lá, ele existe! E a gente sem entender nada. E depois eles vêm, querem pegar no Anderson para ver se ele é de verdade mesmo. Gente, que interessante. É porque geralmente é o que você disse mesmo. A criança lê o livro, mas o autor do livro está muito distante, né? E ele é o autor do livro, está presente realmente. Para a criança é mágico. E essa ferramenta a gente usa sempre para tratar de alguns assuntos, porque apesar de ser lúdico, toda história ela sempre tem uma moral, sempre tem um ensinamento. E aí é interessante a gente sempre, cada história, ela vai trabalhar uma determinada coisa. Entendi. O único livro que está impresso até agora é esse aí. Aqui. Foi o primeiro que a gente trabalhou. Mas existem outras histórias. Tem uma história com a onça, tem história com o jacaré, tem história com o papagaio. E aí cada história, ela conta uma coisa. Então, em vez de fazer uma palestra, eu vou falar sobre bullying na escola, em vez de ser aquela coisa sisuda, aquela coisa impositiva e punitiva do juiz, digamos assim, aquela imagem brava, tem uma história infantil, tem uma ludicidade, mas a gente consegue passar a mensagem que a gente quer. Realmente. Mas, doutor Flávia, vocês são de qual cidade? Vocês são aqui de Caratinga mesmo? Não, eu nasci em Manaus, Amazonas. A família da minha mãe é do norte do Brasil, do Pará e do Amazonas. E o meu pai é daqui de Minas. Inclusive, meus avós paternos, eles são da região. Meu avô paterno é de Vermelho Novo e minha avó é de Santo Antônio do Manhuaçu. Eles casaram aqui em Caratinga. Alguns dos meus tios, acho que 1 ou 2, nasceram aqui, moraram aqui um tempo. E aí meu pai foi, depois eles mudaram, ele trabalhou na Uzi Minas. E aí depois ele foi para o norte para trabalhar com extração de bauxita. Lá ele conheceu minha mãe, eu nasci e aí acabou o serviço lá, nós voltamos. Aí eu cresci em Belo Horizonte. Graças a Deus. Foi onde nós nos encontramos. É mesmo. Eu sou de Sabará, mas é muito próximo de Belo Horizonte. Você atravessa uma rua e é Belo Horizonte, volta e é Sabará. Então eu cresci nesse meio e estudei em Belo Horizonte, onde eu conheci esse rapaz. E aí nos casamos alguns anos depois e quando ele veio para Caratinga, 6 anos atrás, 7 anos atrás. 7 anos. Então vocês chegaram aqui há 7 anos atrás. Isso. E aí nos acostumamos com o clima de Caratinga, porque a gente estava acostumado com muito calor. E cá estamos, felizes até hoje. E há quantos anos vocês se conheceram? Nossa, eu conheci o Anderson em 98. 98? Faz um tempinho, hein? Faz um tempinho. Estamos juntos desde essa época. Que bom, né? É uma vida. É uma história, né? Uma trajetória. Mas pensando sobre esse livro do Macaco Vermelho, que foi o início, né? A primeira história, né, doutor, que o senhor escreveu. Sim. E aí a gente começou a ir nas escolas fazer as palestras. Sim. E aí nós começamos a perceber, conhecer as estruturas das escolas. Então, a escola municipal é de uma forma, é tratada de uma forma. A estadual já é maior, normalmente concentra os alunos depois das escolas. E as menorzinhas, normalmente, são as escolas de zona rural. E aí, quando a gente foi até as escolas, uma coisa que a gente percebeu é que algumas delas, por falta de estrutura, ou seja, por questão de concentrar mesmo os recursos onde tem mais alunos, elas não tinham biblioteca. E aí tem até um caso engraçado, né? Quando a gente foi, a Flávia que me contou, que ela reparou. Os meninos sempre pedem, no final da conversa, um livro para eles. E aí o Anderson, nesse dia, falou, eu doei alguns para a biblioteca, deixei com a professora. Aí o menino, que bom, ô tia, onde é a biblioteca?
Na hora ele perguntou. Aí nós percebemos que era uma escola que os meninos não tinham acesso à biblioteca. Não existia livros infantis à disposição para essas crianças. Isso era uma deficiência que tinha, né, na escola, porque... E vocês chegaram, então, para trazer esse benefício, né? Tem estudos do Ministério da Educação que diz que cerca de 40% das escolas não tem biblioteca. Que isso, 40%? Mas se a gente for olhar, é porque tem escolas que são muito distantes e são muito pequenas. Então, a gente até entende que o investimento, uma escola com 1.200 alunos, o investimento é muito mais efetivo se for feito nessa escola para atender mais estudantes do que numa escola com 50 ou 40 alunos, né? Então, normalmente essas escolas pequenininhas é que elas têm mais defasagem. Então, elas têm menos estrutura, e aí essa falta de biblioteca. Mas o ideal, assim, no mundo ideal, o sonho é que toda criança tenha que ter acesso a uma biblioteca. E a gente sempre trabalhou nesse projeto, além da parte de colocar os valores que a gente quer passar, tem também a parte do incentivo, a parte do sonho. E aí surgiu o segundo projeto, depois que a gente foi nas escolas e conheceu essa realidade, aí surgiu a sementinha. Poxa, a gente queria um jeito de arrumar uma biblioteca para essas escolas. Só que aí foi plantada ali a sementinha, só que ainda não foi isso que a gente fez. Aí a gente partiu para a Árvore dos Sonhos, que já foi esse segundo objetivo nosso. E aí você... Árvore dos Sonhos, que interessante. É um nosso projeto de Natal, foi a nossa menina dos olhos por muito tempo. A gente já está na 6ª edição esse ano, né? Sim. São 6 anos já. 6 anos já que vocês fazem esse projeto da Árvore dos Sonhos. Esse vai ser o 6º ano. E é um projeto muito lindo, onde a gente procura escutar individualmente os alunos, através de cartinhas. Cada um escreve uma carta de Natal contando os seus sonhos. O diferencial do nosso projeto é que ele é focado na essência, no sonho, no ser e não no ter. Eventualmente aparece uma cartinha dizendo: eu queria ter um carrinho. Os pequenininhos, eles não têm muita noção ainda de futuro. Mas o nosso objetivo é escutar. Eu queria ser um astronauta, eu queria ser um viajante. Tem uma história muito bonita do menino que queria andar de avião desse jeito. Então, assim, as crianças vão se expressando. Sim. E a gente recebeu cartas muito pesadas, sabe? Contando experiências de vida muito difíceis. E a gente sentiu a necessidade de fazer alguma coisa a respeito. Recebendo as cartinhas, a gente consegue padrinhos lá no meio do fórum onde a gente trabalha, também com os amigos, os familiares, para apadrinhar essas crianças e proporcionar para elas alguma coisa do sonho delas. O foco não é um presente, sim uma experiência. Entendi. Então, os meninos que querem ser policiais, a gente consegue que um policial adote, e aí eles visitam assim, já conseguimos, né, que eles visitassem o quartel, que eles tivessem um dia na polícia, batessem continente. O menino que queria andar de avião, nós conseguimos um piloto. O piloto o levou para conhecer o avião, e aí eles pretendiam voar, mas as condições climáticas não foram favoráveis no dia, ele não conseguiu fazer o voo. Sim. Mas ele entrou no avião, ele aprendeu a pilotar, e aí ele saiu de lá com um outro sonho. Ele não queria mais andar de avião, ele queria ser piloto. Olha, é mágico, né, para criança isso. Isso que a gente quer proporcionar é trazer um pouco da realidade do sonho e também elevar as expectativas, porque você vê esse rapazinho que ele foi com um sonho que era um sonho, digamos assim, um sonho instantâneo, era um momento. E ele saiu de lá, ele evoluiu querendo ser piloto, já era um plano de vida.
já era um plano de futuro. E ele viu que era possível, que não era nada assim que ele não pudesse alcançar, porque ele conheceu alguém que foi criança e que agora era piloto, e da mesma forma os meninos que querem ser policiais, eles vão e conhecem os policiais, e aí a gente depois recebe respostas, né? E aí é muito interessante que os primeiros que a gente levou, a diretora escolheu alguns, e por questões, a gente ouve muitas escolas para fazer, porque a escola que conhece mais a criança. E aí ela escolheu alguns para a gente levar. E aí esses meninos, eles tiveram uma transformação de comportamento que ela conta pra gente. Que assim, esses primeiros, até hoje, eles já devem estar rapazinhos, já adolescentes, eles batem continência para a viatura que passa na rua. Interessante, né? Eu acho que vocês mostram para eles que é possível realizar aquele sonho, que está perto deles ali, né? É isso que mostra, porque levando eles para conhecer, por exemplo, esse caso do menino que conheceu o piloto, né? Ele vê ali que realmente pode acontecer. Está perto dele aquele sonho, pode ser realizado. Isso é muito A gente bacana, planta né? sementinhas, assim, a gente tenta fazer da melhor forma possível para que haja uma transformação. Sim. Como o caso de uma menina que, na cartinha dela, ela escreveu que o sonho dela era andar de bicicleta em volta da Torre Eiffel, na França. Olha! E para isso, ela queria saber francês. Esse caso se desdobrou, um padrinho entrou em contato com o segundo, que chegou num terceiro, que a apadrinhou e deu para ela uma bolsa do curso de francês. Sim, essa história repercutiu muito, ela ainda estuda francês. Ela está muito mais, ela está fluente agora, está mais confiante. No começo ela conseguiu uma bolsa com o material, a mãe dela vendo quanto ela desenvolveu, se organizou e conseguiu pagar um curso de francês para ela, que é uma coisa fantástica, né? É o empoderamento da família, eu não preciso mais receber. Eu agradeço a oferta, mas a partir de agora eu caminho com os meus próprios pés. Isso é muito gratificante. Isso é fantástico, realmente, né? Mas me conta, para todos, né, que estão assistindo essa entrevista, conhecendo vocês, esse trabalho, esse projeto tão lindo, né? Que é levar o saber, levar o conhecimento, né, para as crianças, que é uma fase tão importante da vida, né? Eu acho que essa fase da criança é uma fase que fica marcada, é muito marcante. Eles jamais vão esquecer isso, né, que vocês proporcionaram para eles. Jamais vão esquecer. E vocês, quais são os próximos passos agora? Tem novos projetos? Bom, esse que a gente está desenvolvendo agora é a biblioteca da Lili Peixinha. E, assim, a gente tinha a ideia de fazer a biblioteca desde que a gente começou a fazer o contato com as escolas. E aí a gente sentiu falta de um ponto. O que era? A gente sempre fazia alguma coisa para as crianças, que é o principal foco. Mas os alunos, eles passam, eles vão embora. Então a gente pensou que talvez a biblioteca seria uma forma da gente deixar uma marca e criar um instrumento para ficar na escola, que a escola vai conseguir perpetuar para as próximas crianças que vierem, e aquele trabalho que foi feito com aqueles alunos, eles vão levar com eles, mas os próximos que vierem também vão apresentar. O lúdico, os sonhos não podem morrer naquele projeto, porque a gente tem o objetivo de a cada ano escolher e atender uma escola diferente. Então, aqueles sonharam, que bom, criaram expectativas, esperanças, mas para os próximos que chegam, a biblioteca, o contato com os livros, com o lúdico, vai criar neles esse desejo de melhora também. Entendi. E aí a gente resolveu unir os dois projetos, e aí aconteceu, né, doutor? Nós conhecemos os municípios. E aí uma colaboradora nossa, ela é do Córrego dos Ferreiras, lá em Santa Bárbara. Aí a gente já tinha ido lá, visitado a casa dela e tal, que é na zona rural mesmo. E aí a gente estava procurando essa escola e ela indicou, olha, tem uma lá. Nós fomos conhecer. A escola, ela é do 1º ao 5º ano,
Na verdade, não. Ela começa no pré-escolar, desde os 4 anos. E são menos de 120 alunos. Mas aí a gente conversou com a diretora, uma escola muito bonitinha e muito bem cuidada, e os professores são muito... A gente viu que eles fazem um trabalho muito bacana, mas não tinha biblioteca. Então vocês já deram essa falar, olhada lá, essa observada. Opa, aqui talvez a gente consiga desenvolver alguma coisa. E aí, todo ano a gente escolhe uma escola, né? Na pandemia, o projeto de final de ano, como as escolas não estavam funcionando, a gente já fez com asilo, adotando um asilo, né? De longa permanência, que a gente adotou para fazer o projeto de Natal. Já fizemos na PAI de Caratinga também. E esse ano a gente vai fazer nessa escola, lá no Córrego dos Ferreira, em Santa Bárbara do Leste. E aí, além da parte das cartinhas que será feita, vai ter a montagem da biblioteca da Peixinha Lili. Sim. E assim, só falando... É todo um conjunto de ações. A gente não consegue fazer nada sozinho, né? Então a gente conversou com a diretora, conversou com o secretário, conversou com a prefeita. E aí fomos lá, a prefeita foi até lá com a gente para ouvir o que a gente queria fazer, né? Chamou o secretário de obras e o município, ele vai construir, acho que 1 ou 2 salas de aula lá nessa escola. E um outro local, uma outra estrutura, ele vai ser todo reformado e pintado para ser o espaço da biblioteca. Então eles já estão se mobilizando para Sim, preparar esse espaço. Essa parte estrutural o município vai fazer, a prefeitura. E ficou para a gente conseguir os livros e a infraestrutura da biblioteca, que é a estante e o mobiliário, né? A Flávia, ela gosta dessa parte de criar detalhes, né, para atrair as crianças. A mulher é bem detalhista, né, Flávia? Então... Verdade. E esse projeto é muito especial para mim, porque eu fui uma criança que não tinha uma biblioteca na escola. Eu estudava numa escola muito precária e eu só fui ter acesso à biblioteca com 10 para 11 anos. E a biblioteca só ficava aberta na hora do recreio. Olha. Eu morava em outra cidade, vinha de casa sem café da manhã, era tudo muito difícil nos anos 80. E aí eu tinha uma escolha, ou eu ia para a biblioteca, ou eu merendava na escola. Que isso? Então você tinha que escolher uma coisa ou outra? Ou merendava ou ir para a biblioteca? A biblioteca só abria 30 minutos por dia. E eu com muita fome, eu só ia chegar em casa muito tarde, porque até eu chegar na cidade onde eu morava. Então, eu decidi que eu ia fazer os 2, eu sempre fui muito ambiciosa. Eu saía da escola, da minha sala de aula, que era no 2º andar, literalmente correndo. Para ser a primeira da fila, para comer o mais rápido possível e entrar na biblioteca. Os professores até brincavam comigo, me chamavam de ligeirinha, que eu era a primeira e a 2ª da fila. Mas tudo para chegar na biblioteca. Então, me toca muito quando eu vejo crianças sem biblioteca, porque os livros viraram a minha vida depois que eu os conheci, sabe? Foi muito marcante para você, né? Foi. Isso. E eu queria fazer uma biblioteca que fosse uma biblioteca de verdade, sem em biblioteca. Entendi. É para adolescente, adulto, criança. Tem que ter um espaço na biblioteca onde ele se sinta à vontade, onde ele se sinta em casa com os livros. E aproveitando a minha ambição, falei, bom, já que nós temos espaço, além da biblioteca, vamos fazer junto uma brinquedoteca? Que isso, então, além da biblioteca, brinquedoteca. Sim, vai ser a biblioteca e brinquedoteca. E aí nós conseguimos coisas lindas com os nossos parceiros. Graças a Deus, Deus coloca pessoas muito bacanas no nosso caminho. Verdade. Então, nós temos conseguido doação de brinquedo pedagógico, de fantasias. Eu fico sonhando em ver a biblioteca, que o projeto da biblioteca foi feita por uma arquiteta, a Tainá. Tá lindo, tá lúdico, tá confortável e cheio de fantasias. Eu imagino os piquititinhos entrando, vestindo uma fantasia de policial, de leão ou de princesa, pegando um livro e deitando
num cantinho. Lá eles podem, né, sonhar, podem ser um artista, despertar o lado artístico, né, da criança também. Eles né? podem viajar na leitura, né? Aí é o que ela sempre fala. Porque sem sonho a gente não vai a lugar nenhum. E se a gente não tem acesso às informações, a gente fica só no mundinho que a gente vive. Quando a gente tem acesso mais jovem a essas informações, o mundo se amplia, fica maior. Então, a perspectiva de um futuro melhor, ela aparece. Então, a gente está fazendo uma biblioteca em que as meninas e os meninos queiram entrar, mas não queiram sair. A gente sonha até em pedir para a prefeitura para colocar uma bibliotecária, para que esses meninos possam ficar na biblioteca o tempo que eles desejarem, claro, dentro da carga horária da escola, em que não atrapalhe as aulas. Muito interessante. Mas que eles se desenvolvam de verdade, como pessoas, como leitores, que eles consigam alcançar mesmo perspectivas melhores. Isso é um projeto incrível, realmente. Mas eu gostaria de que vocês me contassem, esse projeto da Lili, a peixinha, foi inspirado? Quem foi a inspiração para esse projeto? Agora é hora de chorar. Eu até achei que ia ser segredo, sabe? Uhum. Mas aí o doutor contou na reportagem. Uhum. O doutor, ele é muito sensível, ele está sempre captando e observando. Eu acho que quando você consegue contar uma história e você consegue colocar uma pessoa para enxergarem as pessoas por trás das coisas que acontecem e das realizações, eu acredito que o exemplo é muito mais marcante. E a história da Lili Peixinha, que é a biblioteca, vai ganhar o nome dela, ela é inspirada em uma pessoa, que é a mãe da Flávia. É mesmo? Minha mãe estudou numa zona rural, uma cidade muito pequenininha, muito longe. Ela não tinha acesso a quase nada. E o sonho dela era ser professora. E ela conseguiu estudar até a 4ª série. A partir daí ela não teve mais oportunidade. Ela conta que na formatura dela de 4ª série, porque afinal de contas era um evento, né? Naquela época, conseguir se formar na 4ª série. Ela ficou do lado de fora na janela, porque ela não tinha chinelo nem sapato para participar. Então ela formou do lado de fora na janela para ninguém ver que ela estava descalça. E o sonho dela sempre foi estudar, ser professora, espalhar a educação. Ela tinha esse valor com a educação, mesmo sem ter tido oportunidade. Então ela veio para Belo Horizonte, trabalhou muito, não mediu esforços, se sacrificou muito para dar uma boa educação para mim e para os meus irmãos. Nós todos somos de escola pública, mas ela se esforçava muito para que a gente tivesse acesso a tudo que fosse possível. E em Belo Horizonte, eventualmente, a gente tem uns acessos a uns cursos gratuitos, normalmente tem uma prova de seleção. Ela estava sempre procurando informação, sempre atenta a isso. Ela chegava e falava, vai fazer inscrição, tem a prova tal, não sei quando. Mas, mãe, a gente não tem dinheiro nem para pagar a passagem de ônibus para chegar lá. Não, depois a gente dá um jeito. Que ela podia fazer, ela fazia. Né? E aí depois que fazia, e depois que ela fazia isso conosco, ela saía para a vizinhança. O fulana, a vizinha e amiga, o fulano de tal, o filho, já está na idade de fazer prova para conseguir também a bolsa naquela escola, assim, assim, assim. E ela passava, conversava com os vizinhos, vigiava as crianças para ver se elas estavam indo na escola, e ela falava, fulano de tal, eu vi ele fora da aula. Não era a mãe fofoqueira, não, mas ela cuidava de todo mundo. Era uma época em que as mães cuidavam dos filhos delas e dos outros, e a minha mãe tinha muito zelo com isso. E ali na igreja avisava, gente, acabou a inscrição para a prova tal, mas dia tal abre, vão procurar os documentos. E ela se esforçou muito. Depois, mais velha, ela conseguiu fazer o EJA e formou o 1º grau. Mas não conseguiu ir além disso, mas ficou o exemplo. E ela tinha um jeito de falar bem peculiar, que ela chamava todas as crianças e os filhos de peixinhos. São os meus peixinhos. E aí ela ficou conhecida, né? Muita gente chamava ela da Lili Peixinha. Olha,
Que interessante. E aí surgiu a história. Hoje ela já faleceu, infelizmente, ela nos deixou na pandemia do Covid, mas pela história dela surgiu uma história que eu escrevi para contar, que é a história da Lili Peixinha. E porque todas as histórias são de animais, né? Uhum. E aí a Lili Peixinha, nessa história, ela nasceu num ribeirão, lá no meio da floresta, e aí o pai dela não deixou ela estudar porque era muito perigoso para uma peixinha, mulher, sozinha, e ela ficou sem estudar. Depois ela cresceu, mas ela correu atrás, ela casou, teve os peixinhos dela, e ela correu atrás para os peixinhos dela estudarem. E aí, nessa busca, ela encontrou a escola, que o macaco vermelho estuda, e tentou conseguir para os peixinhos estudarem na escola, para que eles tivessem o que ela não teve. Uhum. E aí veio essa história, e aí essa história casou com a biblioteca. E aí veio, além de inaugurar a biblioteca, tem que lançar um livro para marcar o evento, né? Nossa, vai ser muito bacana. E aí vem a segunda parte, porque eu só escrevo e conto. A habilidade de desenhar eu não tenho. Tanto que esse livro aqui, quem fez a ilustração foi o Camilinho. Sim. Que é um artista daqui de Caratinga. Ele ilustrou esse daqui, então. Foi. E sempre que eu ia até as escolas, sempre que eu vou, a gente, as professoras, as escolas fazem trabalho com as crianças, porque dos objetivos do projeto, da contação de história e dos livros do Macaco Vermelho, é que as crianças comecem a produzir literatura e desenho, e que elas consigam fazer, reconhecer que elas também podem produzir, que elas também podem, se quiser ser um autor de livro, ser um desenhista e tal. E a gente está com um projeto paralelo, que para o ano que vem, se Deus quiser, vai sair, que são alguns outros livros com outras histórias, com a Dona Onça, com o Jacaré, ilustrado por crianças, que a gente foi até as escolas, recolheu os desenhos, e vamos ver se a gente consegue publicar com a ilustração das crianças. Sim. Mas o livro da Lili Peixinha, ele é especial. Ele é especial. E aí a gente foi ver quem que poderia ilustrar. Uhum. Quando a gente foi fazer na escola Sinfrônio Fernandes, a gente fez um projeto que foi, num ano, fez 2 anos seguidos de palestra. Num ano foi a história do Macaco Vermelho, que ela trabalha aceitação, diversidade. E no outro ano a gente foi trabalhar com a história da Dona Onça, que já trata do bullying e toda essa questão da convivência entre os estudantes. E lá a gente a escola recolheu para a gente vários desenhos e várias produções de texto e várias obras de arte. E um desenho nos chamou muito a atenção, que foi de uma certa pessoa que você deve conhecer, que é a Nayara. Conheço muito E bem. a gente não conheceu a Nayara. Na época a gente conheceu só o desenho, mas ficou aquilo porque quando eu levei para casa, foi o desenho predileto das minhas filhas. É mesmo? Foi o desenho que elas mais gostaram. Inclusive, elas usaram cada personagem que eu escrevo, ele é em alguém que o inspirou. Então, a Dona Onça é minha filha mais velha. A tímida. Ela é toda tímida e ela gosta de se produzir, ela gosta de moda. Então, a Dona Onça foi inspirada nela. E ela gostou tanto desse desenho que ela usava como fundo de tela, ela copiou o desenho. Então, esse desenho marcou muito. O desenho que a Nayara fez lá na escola. Foi o desenho que a Nayara fez na escola. Gente, eu fico muito orgulhosa, né? Porque imagina, Nayara, né? Pra quem não sabe, é minha filha. Imagina, o orgulho da mãe, né, Flávia? A gente que é mãe fica muito orgulhosa quando o filho usa esse dom tão assim, que realmente impressiona. É um dom realmente de Deus, né? E assim, eu como mãe fico super orgulhosa,
pela Nayara, que realmente a Nayara, ela sempre amou desenhar, amou desenhar. E essa Dona Onça realmente é um desenho que ficou lindo, maravilhoso. E eu acho interessante como aquela ligação que tem. Aí as suas filhas, sua filha viu o desenho e se apaixonou pelo desenho. Foi. É muito incrível a e história, ela né? é muito talentosa. Assim, a gente ficou muito marcado. A gente teve no Sinfônio muitos anos antes, mas sempre vinha à memória. Aquela menina do desenho, que a gente viu uma assinatura feminina. Aquela menina do desenho. E quando a gente pensou na Lili Peixinha, a gente pensou junto. Tem que ser aquela menina do desenho. Tem que ser a Nayara. Assim... Precisamos fazer uma investigação para descobrir, para conseguir contato, porque nesse meio tempo a Nayara até se formou, saiu da escola, mas aí nós... Para vocês acharem ela, conseguimos encontrá-la e as ilustrações do livro. A gente sempre pensa... tudo tem um motivo, né? Sim. E a gente tá aqui no mundo por um motivo. A escolha, um propósito mesmo, um propósito. Né? A escolha da Nayara e essa coisa que vem na nossa cabeça, eu acho que ela não foi à toa, não foi um simples gosto de gostar e vir, porque parte do trabalho de mostrar a literatura e tentar fomentar o gosto pelo estudo e pela leitura, ele traz também aquela semente de que você também pode vir e escrever no futuro o seu livro, e ilustrar e fazer uma obra, e se você tiver uma habilidade de alguma outra coisa, você pode conseguir. E aí eu acho que vai ser muito marcante para as crianças, se elas conseguirem enxergar isso que a gente pensou, depois de tudo já pronto, que uma criança que a gente conheceu e que fez um desenho numa palestra de um livro antigo, hoje ela está ilustrando o livro do autor que foi lá. Na escola dela. Deus faz tudo muito perfeito. O talento da Nayara nos marcou profundamente. E aí, depois de tudo pronto, a gente parou e pensou, olha, não é que a Nayara é um exemplo agora para todas as outras crianças, porque o talento dela se destacou e hoje ela está trabalhando. Porque a gente faz muita questão disso, a gente fez muita questão de que fosse um trabalho remunerado, porque é o talento dela, ela merece e é justo. Então, assim, é muito legal perceber como que o talento dela foi visto, chamou atenção. E hoje ela consegue trabalhar profissionalmente nessa área. Né? Ela não ficou só no ver sabe, a sementinha que já estava lá, germinou. E eu, como mãe, assim, é um fato curioso da Nayara. A Nayara, desde pequenininha, quando ela estava lá na educação infantil ainda, um dia a professora me mandou uma mensagem, um recadinho. Mamãe, favor não colorir os desenhos da sua filha. E eu achei interessante, falei, mas ela tá pensando que eu tô colorindo os desenhos? E eu vendo o caderninho da Nayara, eu pensava, gente, será que a professora que ajudou ela a colorir? Será que alguém coloriu? Ou a monitora, né, ajudou? Porque eu achava muito, assim, pra idade dela, era muito além os desenhos, da forma que ela fazia, coloria. Tinha vez que eu perguntava pra ela, Nayara, você copiou esse desenho aqui, minha filha? Onde você copiou esse desenho? Não, mamãe, eu que fiz. Ela falava, tão pequenininha, sabe? E era interessante, eu fui na escola conversar com a professora e ela falou, gente, eu achava que era você que ajudava ela a colorir, ou o pai, alguém, porque pra idade dela é muito além. O desenho que ela fazia era, assim, incrível. Coloria, né? Porque a gente sabe que a criança vai aprendendo aos poucos, ela se destacou, na verdade. E a partir daí ela começou a desenhar, desenhava. Ela tem guardado os desenhos, o início, né, que ela desenhou. E, assim, a gente que é mãe, né, é suspeita em falar, porque a gente fica, assim, muito feliz. Eu acho incrível, eu realmente acho lindo os desenhos que ela desenha. E a Nayara, aconteceu um fato muito curioso, que a gente morava perto da cidade de Ipatinga, e a gente foi no supermercado lá, um dos maiores supermercados lá, um certo dia,
E eu tô fazendo compra, né, distraída. Cadê a Nayara? Falei com meu marido, cadê a Nayara? E eu tinha passado e percebido que tinha um local assim, reservado, que tinha livros abertos e tinha CD, DVDs, há já uns anos atrás, né? Há mais de 10 anos atrás. Então, na hora eu já pensei, a Nayara tá lá naquele local lá, olhando aqueles livros. Olha bem, porque eu já sabia como que ela gostava, ela amava livros. Ela sempre amou ir na biblioteca. E nesse dia eu fui nesse local, ela estava lá, olhando um livrinho que estava aberto, sentada lá, assim, bem sentadinha, olhando o livro. E eu achei muito curioso, achei super interessante. E o fato de como ela gostava, né? Gostava do livro, gostava de desenho, ela sempre gostou bastante. E agora, pra gente, pra mim como mãe, é uma felicidade, é uma honra, né? Saber que ela, né, que esse desenho agora tá fazendo parte desse projeto tão lindo que vocês, né, planejaram, e isso é uma felicidade muito grande mesmo. Só antes da gente explicar, porque a gente também tem que pedir. Pedir a participação. Porque uma das questões do projeto que foi pensado, e um dos objetivos também, é aproximar o poder judiciário da população. Sim. E existem várias coisas que o Poder Judiciário faz, mas é sempre dentro do processo. Então, a pessoa consegue aposentar, a pessoa consegue receber o problema que ela tinha, que uma compra que ela fez e que deu errado, ela tem o dinheiro de volta e tem a indenização dela. Tem todas essas questões que a pessoa resolve e muitas vezes é o direito dela individual. Mas o Poder Judiciário, ele também tem uma responsabilidade perante a comunidade. E eu aprendi isso com vários professores e vários mestres, porque a nossa história, a minha história e a da Flávia, eu não cheguei a... Eu costumo contar a minha história para as pessoas compreenderem que o juiz é uma pessoa. Então, quando eu vou nas escolas, além de contar essas histórias e trabalhar esses valores, eu conto um pouco do juiz, porque as pessoas têm curiosidade, né? Sim. Quem é um juiz? Nossa, aquela coisa que eu sempre vejo na televisão, nos julgamentos e tal. E aí eu conto um pouco da nossa vida, onde a gente estudou, como a gente se conheceu. E antes de ser juiz, magistrado, né, eu fui servidor do Tribunal de Justiça. Eu fiz o concurso de servidora, a Flávia também fez o concurso de servidora, hoje ela trabalha também no Tribunal de Justiça. E aí, já tem mais de 20 anos que eu trabalho no Tribunal de Justiça, mas eu sou magistrado, juiz, há menos tempo do que isso. E aí eu conto para as pessoas porque é uma forma de humanizar e porque eu também entendo que o juiz, ele é um exemplo para a sociedade e ele é um exemplo para as crianças. E a gente recebe os frutos, os resultados. Muitas vezes a gente só vai ver, pelo menos a gente está com esse projeto hoje, talvez daqui a 20 anos é que uma criança vai vir e vai dar olha, naquela época me despertou. Hoje a gente tem a satisfação de ver a Nayara desabrochando, mas quem sabe amanhã ela já vai estar com um trabalho muito maior aí, como um Ziraldo da vida, ou uma Marilene Godinho, quem sabe. Mas aí a gente recebe algumas coisas que mostram pra gente que o trabalho, ele dá resultado. Sim. Um exemplo que a gente dá. Lá o fórum, para as crianças, ele é um local de trauma, ele é um local que elas ficam com medo, porque é uma estrutura muito impessoal, é muito grande, e as pessoas muito sérias, e o contato que elas têm com a justiça é porque prendeu alguém, é porque puniu, então tem essa desconfiança, esse medo. Depois desse projeto, a gente viu que começou a mudar um pouco disso, e aí lá no fórum a gente tem o local de atendimento da assistência social, ele é cheio de desenhos, tem livros, tem bichinho, tudo com a temática do macaco vermelho. Então as crianças
elas chegam ao fórum porque estão envolvidas em algum processo de guarda ou de alguma outra questão, e elas deveriam, normalmente chegariam e ficariam com medo, travadas. Mas elas chegam lá e reconhecem esse livro e esse personagem que elas já gostam, que elas já conhecem, que já visitou a escola delas. Então, o fórum, a gente escuta muito dizer que lá o fórum é a casa do macaco vermelho. Que as crianças elas não vão no fórum, elas vão na casa do macaco vermelho, que é lá que ele mora. E a gente também recebe uma resposta bem positiva dos pais. Eu costumo contar, porque as pessoas, o juiz, e eu já trabalhei muito com crime, condenando as pessoas. As pessoas, elas teriam tudo para ficar chateadas, com raiva do que aconteceu. Mas tem um caso que foi muito interessante, que eu estava no juizado especial trabalhando, e eu acabei condenando um homem por algum crime de trânsito que ele cometeu, mas não era uma coisa grave, ele não ia para cadeia, ele teria que pagar uma cesta básica, alguma coisa assim. E aí condenei, falei na hora, li a condenação, e aí acabou, e aí ele levantou a mão: doutor, eu posso falar com o senhor? Aí eu fiquei meio assim, né? Preocupado, poxa, o que será que ele quer falar comigo? Aí eu, não, pode falar. Ele veio me agradecer. E assim, as palavras dele me marcaram muito. Porque ele não falou nada da condenação dele. Ele falou para mim: doutor, eu queria falar com o senhor para agradecer o senhor pelo senhor ter ido lá na escola do meu filho ver como a gente vive. Lá no morro, as crianças não falaram de outra coisa durante muito tempo, que foi o juiz que foi lá contar a história. Então, eu queria agradecer o senhor. Então, você vê que teve o trabalho, teve a aplicação da lei, teve a punição, mas ele conseguiu enxergar que era realmente apenas o trabalho que eu tinha que fazer lá, que era condenar ou absolver. Mas que eu enxergava que era uma pessoa que tinha família. E o mais importante, eu acho, que eu aprendi com a minha avó, que ela falava assim, que quer adoçar minha boca, dê um doce ao meu filho. Realmente. Se agradar o filho, fizer algo de bom pro filho, a mãe e o pai tá feliz, né? Doutor, o senhor realmente e a sua esposa Flávia são seres iluminados, porque esse trabalho que vocês desenvolvem, esse trabalho que o senhor desenvolve, vai além de ser somente um juiz, que é um trabalho incrível, né? Mas que a gente, às vezes, olha com um olhar, tipo, o juiz é muito sério, ele só condena as pessoas, né? Mas o senhor tem o trabalho de absolver ou condenar. Mas a gente, com o olhar, olhando, né, a gente que é leigo, vamos dizer assim, olha, às vezes, é o que o senhor falou, a criança talvez olhe: nossa, o juiz, eu não posso nem chegar perto dele, né? Que é um homem sério, mas eu acho que muito, assim, é diferente, é incrível dessa forma que vocês tentam levar, né, para a criança, como o senhor explicou agora, anteriormente, essa forma que o senhor tenta levar para a criança, ensinando que ele pode fazer diferente. Né? Talvez crianças que vivem num ambiente familiar de talvez violência, que não tem muita esperança, expectativa de vida no meio que ele convive, mas o senhor leva esperança para ele. O senhor e a Flávia levam esperança para essa criança através do livro, da leitura, porque a gente sabe que a leitura transforma vidas, né? Isso assim, realmente é incrível, viu? Eu, assim, tô achando muito... Todo momento que eu vou conversando com vocês, vou conhecendo mais do trabalho de vocês, percebo que incrível que é, sabe? Realmente vocês são seres iluminados por Deus, porque é um trabalho muito, muito diferente, que planta a semente que vai produzir frutos, né, daqui a alguns anos. Na verdade, vocês estão promovendo cidadãos de bem, né? Pessoas que vão frutificar. Ô, Raquel, mas eu vou te falar a verdade.
a gente tem essa vontade, a gente tem as ideias, a gente coloca para frente, mas precisa de ter um meio ambiente para florescer. Sim. E Caratinga é uma comunidade assim que a gente tem que bater palmas e falar com todo mundo. Gente, Caratinga é 100. Porque o apoio que a gente tem para desenvolver, a gente não consegue fazer nada sozinho. A publicação desse livro, eu costumo dizer que ela foi artesanal. Mas assim, a gente teve apoio de gráfica, a gente teve apoio de município, a gente teve apoio da FUNEC. Agora que a gente está fazendo lá essa biblioteca da Lili Peixinha, a gente teve apoio do município. E aí, voltando ao que a gente está fazendo na biblioteca, né? Para a gente, ficou arrecadar os livros e o mobiliário. Sim. E aí, a gente começou a trabalhar nisso, né? Foi. E nós temos recebido muitos livros da população de Caratinga, amigos, parentes, estão doando livro infantil, estão doando jogos. A gente foi atrás de parceiros e a gente conseguiu doações em dinheiro para poder pagar o mobiliário, porque eu te disse que eu sou ousada, né? Eu sou atrevida. Então, para a biblioteca ficar linda, isso tem um custo. O custo não é assim muito baixo, assim, para alguém pagar individualmente. Porque os móveis, para ser um local acolhedor, tem que ser as cadeirinhas, as mesinhas e as estantes, tudo do tamanho dos pequenos. Personalizado. Personalizado. Tem que ser adequado, tem que ser um lugar onde eles estejam confortáveis. Sim. E acolhidos. Então a gente conseguiu vários parceiros. A livraria Caratinga doou livros pra gente. Nós entramos em contato com algumas editoras. A Prisa Paulinas doou livro pra gente também. Pessoas físicas de Caratinga. A editora FUNEC doou. A editora FUNEC. A Favene fez uma doação em dinheiro pra gente. Credit Cooper, Cred Leste, o cartório de imóveis. Então nós estamos recebendo esses apoios, eles têm sido muito importantes, assim. Eu estou muito feliz, nós estamos trabalhando assim, muito para poder fazer tudo com muito carinho, com muita perfeição. A Bela Fantasias doou pra gente acessórios, fantasias. Muitas pessoas estão colaborando. Sim, né? Sim. Caratinga abraça o projeto. E nós estamos recebendo também doações de Belo Horizonte. Quando a gente fala lá em Belo Horizonte, na comunidade onde a minha mãe viveu, né? A gente fala que é a biblioteca da Lili Peixinha. Então, tem gente lá recebendo livros, procurando acervos em biblioteca. Nós conseguimos uma quantidade bem significativa de livros, graças a Deus, até agora. E agora nós precisamos pagar esse mobiliário. Entendi. Então, se alguém quiser colaborar, é muito, muito bom. Muito bem-vindo. Muito bem-vindo. A gente está vivendo, assim, uma prestação de cada vez. Já pagamos a primeira, a entrada, já temos uma parte da segunda e falta a terceira prestação. E como que a pessoa faz, Flávia, a pessoa que quer colaborar com esse projeto, né, que é muito importante, como que a pessoa pode entrar em contato com vocês para participar? Olha, se alguém quiser fazer uma doação em dinheiro, que será muitíssimo bem-vinda e bem aproveitada, pode doar no Pix, que é bibliotecalilipeixinha@gmail. Qualquer valor, de 1 centavo a 1 milhão, a gente recebe com o mesmo coração. E estamos recebendo livros, massinha, fantasia, jogos pedagógicos, tudo que puder ser útil numa brinquedoteca e numa biblioteca, para a faixa etária até o 5º ano. Nós estamos recebendo no Sejusc. Também estamos formando parcerias com a Escola Liber, que também vai trabalhar com os alunos dela e com os da faculdade para conseguir livros com a gente. Esse projeto está crescendo, que bênção! Já, graças a Deus, temos muitos apoiadores, nós só temos a agradecer, viu? Temos muita gente bacana nos ajudando, nos apoiando. A RN Móveis, que está fazendo a parte, a RNV Móveis, que está fazendo a parte para a gente do mobiliário. Está fazendo tudo com muito carinho, conseguiu uma condição e um preço muito bom para a gente. Então, assim, temos muito a agradecer e a pedir para esse sonho virar realidade. Né? Eu estou vendo esses livros aí, doutor. O nosso objetivo é deixar a marca na escola. Então, assim, a biblioteca tem um nome,
todo o mobiliário vai ser doado, e às vezes as pessoas ficam... A gente vê alguns projetos que só começam e depois se perde, não continua. O nosso objetivo é a biblioteca, ela vai ser montada, a gente tem até, mandamos fazer o carimbinho da biblioteca para colocar nos livros, vai ter o termo de doação, né, que é o nosso convênio com o tribunal, e todo ano a gente vai ter que voltar lá, né? Sim. Vocês pensam em todos os detalhes. Para fazer um sarau literário, para fazer uma oficina de desenho e pintura com a Nayara, quem sabe, ela anima. Então, gente, a Nayara, ela, né, como ela desenha, então, assim, realmente e ela gosta ela ama desenhar, ama. Para ela é incrível, assim. Mas esse livro, Doutor Passarinho Branco, são alguns livros que a gente tem uma quantidade grande, mas é porque é para falar da faixa etária, porque a gente tenta levar os livros que são os mais coloridos, que chama atenção, que seja realmente para alfabetização. Isso, é tudo. Além de levar uma mensagem, né? Como o senhor mencionou anteriormente, sobre o bullying, né, para tratar isso com a criança de uma forma bem descontraída, através da leitura, vocês levam também essa questão da alfabetização. Sim. Né? Sim. É tudo. Eu tô achando interessante nesse livro, aqui atrás escrito, na criação Deus fez tudo com perfeição, colorindo sua obra com todas as cores, branco, preto, azul, verde, vermelho, amarelo. Interessante, né? A gente tem muita preocupação em fazer a diversidade na biblioteca. E graças a Deus, Deus tem nos mandado doações dentro disso. Representatividade africana, representatividade no meio dos bichos. Indígenas. Respeito, né? Outros povos, outras culturas. E os livros que nós temos recebido estão muito lindos. A gente está catalogando todos, restaurando os que a gente recebe. Esses aqui vocês receberam para a biblioteca? Sim, são para a biblioteca. Esses são todos doação. Que legal, gente. Então, assim, só temos a agradecer, sabe? E as crianças vão amar. A gente quer que essa biblioteca seja mesmo uma referência para a comunidade, um lugar de sonho dessas crianças. E que prepare elas para a próxima escola, quando elas saírem de lá, que elas já cheguem lá, já com uma cultura de leitura, porque quem lê mais, vai mais longe. Então, aqui está o desenho da Dona Onça, que foi ilustrado pela Nayara na escola. Foi a partir daí, doutor e Flávia, que vocês receberam esse desenho e acharam interessante, e a sua filha pegou o desenho Amor, colocou até na tela do celular, e vocês começaram a observar os detalhes do desenho. A partir daí que vocês conheceram a Nayara, né? Ela captou o espírito do livro. Eu acho que assim, ela contou toda a história do livro num desenho só. Isso é uma coisa fantástica. E nos marcou profundamente. Assim, a gente ficou muito impressionado de uma aluna, uma criança, fazer um desenho tão bem elaborado, compreendendo questões tão complexas do bullying, do preconceito, e conseguindo colocar isso tudo no papel de uma maneira lúdica, atrativa. Realmente ficou perfeito. E a frase, o amor muda tudo, diga não ao preconceito, né? Esse desenho realmente incrível. E a mãe ficou muito... A gente teve primeiro o contato com a arte da Nayara antes de conhecê-la. E aí agora que a gente foi atrás dela e a conheceu e viu realmente a história da família também, e a história que ela desenvolveu, continuou estudando e seguiu aprimorando os trabalhos dela, a gente ficou muito satisfeito de ver o que ela está se tornando, né? Sim. A pessoa que ela está se tornando. Realmente. Ô, Nayara, Vamos chamar então aqui a Nayara, gente. E a Nayara é a ilustradora do livro Lili, a Peixinha. A história da Lili Peixinha. A história da Lili Peixinha. Então, a Nayara
nós vamos chamar aqui a Nayara para as crianças, né, que assistirem essa entrevista, os pais, conhecerem a Nayara, que ilustrou esse livro tão interessante, né, dessa história que a mãe da Flávia deixou como inspiração, né, deixou esse legado incrível. Então, sim, esse livro vai ser lançado, né? Sim, ainda não tem a data certinha, ainda não, mas é até o mês de outubro ou novembro, junto com a inauguração da biblioteca. Quando for lançar, a gente já informa para as pessoas, né? Que... Sim, estão todos muito convidados, estamos trabalhando muito. A minha expectativa é que antes da Semana da Criança a gente consiga fazer o lançamento da biblioteca, apesar de ser um projeto de Natal, mas essa primeira parte eu estou trabalhando muito e estamos tentando fazer antes da Semana da Criança, junto com o lançamento do livro. E aqui, será que a gente pode dar uma palhinha, colocar uma das ilustrações ali para deixar as pessoas com água na boca? Do livro, do né? livro. Vamos lá. Olha que lindo. Essa é a peixinha Lili. O peixinho Lili. Eu falei com a Nayara que me encantou muito, porque a gente deu total liberdade para ela fazer do jeito que ela achasse por bem. A gente confia muito nela. E aí quando ela fez, eu falei, gente, mas o peixe amarelo, eu jamais tinha pensado na Lili peixinho amarelo. Aí fiquei olhando e de repente eu lembrei, era a cor favorita da minha mãe. Gente, que incrível. Então, assim, umas coincidências. Realmente, coincidências incríveis. Então tá. Então a Nayara, ilustradora desse livro, creio que as crianças vão querer conhecê-la também, né? Sim. Quando as crianças virem esse livro lindo, vão olhar para o desenho, porque o desenho ele chama muito, né, a atenção. Então, o amarelo se destacou ali. Era a cor preferida da sua mãe, então. Que foi a inspiração para esse livro. Incrível, né? Vamos chamar a Nayara? Bom, gente, então nós estamos recebendo a Nayara. Eu estou muito honrada, né, porque eu sou suspeita em falar, né, doutor e Flávio? Porque eu sou mãe dessa artista. Mas, assim, eu sou grata por ter conhecido vocês, porque através da Nayara, através do desenho vocês conheceram a Nayara e eu conheci vocês através da Nayara. E assim, realmente é uma honra. E Nayara, mas para as crianças que estão, né, assistindo essa entrevista, os pais dessas crianças que vão conhecer esse livro, essa história da peixinha Lili, o que você tem para falar para uma criança, por exemplo, que tem um sonho, que talvez começou lá a desenhar? Como que foi para você esse início de desenhar? Você se inspirou em alguém ou como que foi para você? Quando que você começou a desenhar? Você lembra? Comecei a desenhar desde pequena, não lembro, né? Mas desde que eu me entendo por gente, sempre gostei. Assim que conseguiu segurar um lápis. Sim. E ela aprendeu a ler bem cedo, né? Eu lembro que a gente passava perto da escola, ela tinha aproximadamente 4 anos de idade, e ela falava, mamãe, eu quero ir pra escola. Aí eu falava assim, tá bem, minha filha, você vai, mas você ainda é muito novinha ainda. Porque aquele coração de mãe, pensava, deixar minha filha de 4 aninhos ir pra escola. E ela insistiu, querendo, toda vez que a gente sempre passava perto da escola. E aí eu fui, na época, era um pouco diferente, né? Uns anos atrás, não era como hoje, que a criança com 2 anos já vai pra escola. E eu fiz a matrícula dela e ela começou a estudar. Nari, como que foi essa sensação quando você foi convidada para ilustrar esse livro? Eu fiquei muito surpresa, porque essa coisa aí do macaco vermelho, quando você foi lá dar palestra, aconteceu há tanto tempo. Eu achava que era só mais um desenho que eu estava fazendo para a escola. E tem 5 anos já, fiquei muito surpresa e fiquei feliz também, porque é um projeto muito bonito. Então, fiquei feliz e surpresa. Nayara, eu conto histórias e escrevo, mas desenho não é a minha praia. Mas assim, o desenhar é uma forma de contar a história. Sim, também? Com certeza, sim. Você contar por imagens, né? Tem até alguns estilos de livros que são só desenhos, não tem palavras, então, ainda mais para criança que é mais visual, gosta de coisas mais coloridas.
Eu acho que é muito importante. E assim, eu queria te parabenizar e falar que a gente fica muito satisfeito, igual eu falei com sua mãe aqui no mais cedo. É muito bom a gente ver, porque o que a gente quer, porque no final das contas todas as crianças, elas são filhas da gente. Tem um ditado, eu não sei de onde que mas me parece que é um ditado africano, que ele diz que para criar uma criança é preciso uma aldeia inteira. Então ela tem que ter um exemplo de alguém que vamos ver, colocar na nossa realidade aqui, ela tem que ter um exemplo de alguém que é policial, ela tem que ter um exemplo de alguém que é artista, ela tem que ter exemplo de alguém que é trabalhador, braçal. Então assim, ela tem que ter acesso a vários exemplos, a várias pessoas, a várias possibilidades na vida para ela poder escolher e se tornar um cidadão completo. Então a gente fica muito feliz de ver que você está florescendo aí na sua arte. Obrigada. E eu como mãe, né, fico muito feliz por ver, né, ela desenvolver, porque eu acho que é um dom mesmo de Deus, né? A escrita é um dom de Deus, o desenho, né? Então, assim, eu acho que tudo que Deus nos dá, a gente tem que plantar para que floresça, para que produza mais frutos, né? Eu acho que é isso que vocês estão fazendo, plantando. Deus deu o dom para vocês, vocês estão multiplicando esse dom, né? Compartilhando com outras pessoas. E isso é um bem, é precioso, isso é um legado incrível, isso realmente é um exemplo. E eu gostaria de agradecer o doutor Anderson e a Flávia por compartilhar com a gente esse projeto, e eu tenho certeza que assim, vocês vão receber muitos frutos, né? Vão ver lá no futuro muitos cidadãos de bem. É uma forma incrível de plantar no coração das crianças, que é uma fase tão incrível, já plantar no coração dessa criança esse desejo de sonhar alto, esse desejo de realizar aquilo que parecia impossível, né? Vocês mostram para ela que é possível, através da leitura, através do livro. Isso realmente é incrível. Eu gostaria de parabenizá-los e agradecer por terem aceitado o meu convite, estarem aqui. Agradecer a Nayara também, né? Porque realmente é incrível quando a gente pode levar alegria para os corações, né? Eu acho que essa forma que o doutor e a Flávia planejaram de levar alegria no coração dessa criança que vai lá no fórum, por exemplo, né? Talvez está passando aquele momento difícil, turbulento, mas vocês levam alegria, levam esperança a esse coração, através da história. Isso é incrível. Muito obrigada. Nós temos a agradecer, e assim, nós somos só o rostinho que aparece. Tem um monte de almas boas que nos apoiam, nos ajudam. Sim. Nossa, muitos colaboradores, muitos amigos que se juntam a nós. Verdade. E que mais pessoas possam colaborar, né? Participar, saber o que está precisando, em que posso ajudar, né? Quem quiser entrar em contato com a gente, pode entrar em contato lá no Sejusc de Caratinga. Além desse projeto da biblioteca, a gente trabalha com outros projetos, né, e outras atividades que envolvem a comunidade também. Algumas coisas mais ligadas ao direito. Sim. Também. Mas pode entrar em contato com a gente lá e ver todos os nossos sonhos também. Eles precisam que as pessoas sonhem junto com a gente. Verdade. Na verdade, a gente percebe que no mundo a gente precisa um dos outros, né? A gente dá o passo de realizar e as pessoas vão, enquanto a gente inicia, tem pessoas que vão nesse caminho, vão caminhando junto, né? Isso é muito interessante. Muito obrigada, viu? Que Deus abençoe vocês, continue abençoando nesse projeto incrível. E tem mais projetos? Me conta. Tem mais projetos no forno aí? Todo ano a gente faz alguma coisa. Assim, para o ano que vem, esse da biblioteca, ele está vinculado ao livro da Lili Pechinha, mas ano que vem, se Deus quiser, a gente vai ter novos livros com histórias do Macaco Vermelho
para voltar nas escolas e não contar sempre a mesma história, né? Muito interessante, isso é incrível. Muito obrigada, doutor. Muito obrigada, Flávia, por terem vindo. Muito obrigada a todos vocês que assistiram a essa entrevista. Não é você que gostaria de participar, de colaborar, né, com esse projeto? Já foi mencionado anteriormente, você pode entrar em contato e participar também. Muito obrigada, fiquem com Deus, tchau, tchau. Obrigado por assistir nosso podcast. Não se esqueça de seguir nossas redes sociais, ative o sininho do YouTube para receber mais conteúdos e vídeos e siga lá no Instagram, @Diário de Caratinga Oficial. Obrigado.